E antes de irmos para essa conversa sensacional, posso te falar sobre o meu livro? O Despertar para Sua Nova Evolução. É para você que deseja refletir sobre qual é a vida que você quer viver e como fazer para manifestá-la em uma realidade vibrante. Aqui eu passo conhecimento e instrumentos para você compreender como funciona a sua mente e quais são os conceitos e as práticas para você fluir com a vida. Se você se interessou, é só clicar no link que está na descrição. Agora gravando, então vamos a mais um encontro e hoje eu escolhi como tema a vida após esta vida. Eu fico imaginando se um especialista de marketing tentando me ajudar a vender mais coisas, se ele escutasse esse tema, ele ia falar assim: você tá louco? Você vai falar de morte? Você tá maluco? E de fato assustou algumas pessoas aí que eu percebi. Mas enfim, vamos em frente. Não, aqui ninguém vai falar de morte, vai se falar de vida É isso aí. após a... Vocês viram aqui na chamada, eu Segunda fase. evitei a palavra morte, né? Porque se eu falasse morte, aí realmente ia assustar meio mundo. Eu falei de vida após a vida. E essa questão da morte, principalmente no Ocidente, ela é muito tabu, né? A gente É. fica sempre muito ressabiado, né? Não fala. E agora na Ásia não é tanto assim, sabe? E na cultura do Butão especificamente, isso é muito cultuado até, né? E é curioso, porque o Butão sempre sai no topo das pesquisas dos países, das pessoas mais felizes do mundo, né? Hum. E lá na cultura butanesa é estimulado que você pense sobre a morte 5 vezes por dia. Uf. Então, provavelmente não é coincidência, né? E eu li um artigo da BBC, o repórter ele estava lá no Butão e ele passou mal, achou que ia morrer e tal, e no médico, e aí fez os exames e tal, e ele estava prestes a ter um ataque de pânico, etc, né? Só que aí no teste saiu que não tinha nada, não tinha nada. E aí a recomendação do médico foi: olha, acho que você precisa pensar sobre a morte 5 minutos por dia. É, e aí justamente o artigo se desenvolveu porque ele ficou curioso, né? Como receber essa recomendação de um médico? E, e o ponto aí é de que quando a gente pensa frequentemente na morte, ela se torna algo mais familiar. E se tornando mais familiar, a gente perde o medo. E não deixa de ser desconhecido, mas a gente perde o medo, a gente se acostuma, né? E pensar sobre a morte faz com que a gente tenha uma nova perspectiva sobre a vida e a gente passa a viver de uma maneira diferente, né? E eu trouxe aqui para a nossa discussão um livro que se chama Evidências do Pós-Vida, né? A Ciência das Experiências de Quase Morte, né? Do Dr. Jeffrey Long. Ele fala como esse campo ele começou a surgir em 1975 com um outro livro chamado Life After Life, que é a Vida Após a Vida, né? Que também foi escrito por um médico, Dr. Raymond Moody, e ele inventou esse termo, né? Near Death Experience, NDE, experiência de quase morte. Então, nesse livro que ele cita essa terminologia, que depois começou a ser considerada imprecisa, né? Que não é uma experiência de quase morte, as pessoas morrem mesmo, né? Morrem e retornam, né? Então, são pessoas que são
declaradas mortas clinicamente por todos os indicadores, morte cerebral e tudo mais, mas que por algum motivo retornam, né? Na verdade, não por algum motivo, pelas técnicas da medicina moderna eles retornam, né? E antigamente não existia esse campo de estudo porque a pessoa não tinha essa de voltar. As pessoas morriam, né? Então, a partir de 1950 é que, com o avanço da medicina, começaram a surgir essas técnicas para você ressuscitar as pessoas. E isso foi se tornando cada vez mais eficaz, né? Então, procedimento nos prontos-socorros e tudo isso que a gente sabe hoje, né? E aí começaram a aumentar esses relatos de experiência dessas pessoas que voltaram. Nas décadas anteriores, então, as pessoas não falavam, né? Tinham medo de ser consideradas ridículas ou de serem, sei lá. Né? Teve uma pessoa que falou sobre a experiência dela para uma freira, e a freira disse para ela que é porque ela foi possuída pelo demônio nesse momento, sabe? Aí, assim, cheio de coisas, né, esses relatos. Cheio de interpretações, né? Mas aos poucos, a partir da década de 70, então com a publicação desse livro, começaram a surgir muitas pessoas saindo do armário, né? Começaram a falar, começaram a tomar coragem, começaram a relatar também, olha, eu também vivenciei isso e tal, né? E aí, esse trabalho começou a ser, então, organizado. Então, tem hoje o Near Death Experience Research Foundation, uma experiência, né, uma fundação para pesquisar isso. E lá, então, eles têm hoje mais de 5.300 experiências de pessoas do mundo inteiro relatando o que elas viveram. Tá? Tem outros livros a respeito do assunto e interessante que são livros de médicos, sabe? E quando eu dou uma pesquisada no YouTube, eu vejo muitos médicos falando das experiências deles, sabe? Então, muito interessante, situações inexplicáveis, né? E que começam a trazer uma luz para assuntos que eram ignorados, né, pela ciência. E que bom, né? Que bom. Porque tudo que é... Desculpa, Rogério. Oi? Desculpa, só uma pergunta. Os médicos vivenciaram isso ou eles falam da experiência dos seus pacientes? Tem os dois. Tem os dois. Ah, ah. Tem as duas situações. E tem um livro chamado After, do Dr. Bruce Greyson, onde ele relata as experiências que ele observou, né? Mas também tem outras experiências de médicos que eles próprios buscaram explicações, né? Tem uma palestra no TED também de uma neurocientista que teve um AVC e ela falando da experiência dela. Essa palestra é muito, muito famosa, tal. Então é muito legal ter esse relato de pessoas do mundo científico também, né? Começa a ficar mais comum, tá? Agora, a descrição em si dessas experiências, ela é uma coisa imprecisa, né? Porque nós estamos falando de coisas que são muito difíceis de você descrever em palavras, tá? Então, muita gente que experiencia essa situação diz que é inexplicável, que as palavras não são suficientes, mas que foi inesquecível, que foi lindo, que foi maravilhoso, né? Mais de 95% das pessoas respondem que definitivamente foi algo real. 5% diz que provavelmente foi real e ninguém responde que não foi real. Definitivamente não foi real. Isso ninguém responde, tá? Alguns dizem que não foi apenas a coisa mais real que aconteceu a elas, mas também o melhor evento da vida inteira, tá? Uau! Então é uma coisa que chama atenção, né? Chama atenção
E cada pessoa relata coisas diferentes, então cada experiência é única, porém existe aí um certo padrão estatístico, né? E é justamente sobre esse padrão que eu quero falar para vocês e que serve como talvez uma referência, né, para situações futuras, para a gente ir observando, tá? Então, a primeira delas são 12 padrões, tá? A primeira delas é a experiência de separação do corpo físico, né? Out of body experience, a sensação de sair do corpo, você sente o espírito saindo do corpo, muitas vezes você olha o aposento de longe, você olha o seu corpo por cima, ou você está no canto da sala, tá? 75% das pessoas respondem que sim, tiveram essa experiência, out of body experience, tá? Então você sai flutuando para cima do seu corpo, tá? A segunda característica é de que os seus sentidos se multiplicam. Você tem um sentimento de alerta, de consciência anormal, elevado, né? Então, quando se pergunta assim para as pessoas, parece um sonho, né? A resposta é não, não é um sonho. É muito real, né? É mais real do que a gente chama de real. É mais real do que isso aqui que a gente chama de realidade, tá? Então, relatam um senso de clareza, de lucidez total, visão de 360 graus, percebendo tudo, né? Ou seja, uma expansão de consciência. 75% das pessoas respondem que sim, que tem essa sensação de consciência acima do normal, né? Muito maior do que o normal, tá? Em inglês tem uma expressão muito interessante, né? Crystal clear. É claro como um cristal. Terceira característica, uma intensidade enorme de emoções, geralmente muito positivas, tá? Então, paz, uma paz incrível, um amor envolvente, um êxtase, né? Um calor humano, um senso de segurança, de acolhimento, de pertencimento, de compreensão, sabe? Uma alegria gigantesca e um senso de estar em casa, tá? Um senso de casa. Então essa alegria, toda essa calma, ela é reportada em 76% das pessoas, 76,2%, né? E 52% indica uma alegria incrível, tá? Então, parece muito bom morrer, né, gente? Vamos experimentar? Todo mundo vai experimentar. Um dia, um dia, um dia. Um dia, agora não, mas muito interessante. Quarta característica, essa é famosa, né? Você atravessar um túnel de luz. Né? Então, atravessar esse túnel de luz, só que não é tão frequente assim, 33,8% das pessoas, né? Ou seja, de um túnel com uma luz que varia. Tem gente que fala que é azul, branco, amarelo, verde, vermelho, tá? Então, isso daí não é unanimidade, né? Então, pode ser uma luz, mas é geralmente uma luz mais intensa do que o sol. É de um brilho incrível, mas é tão forte, mas não te cega, tá? E é curioso, porque pessoas cegas desde nascença também dizem isso. Incrível, né?
O quinto padrão é de eu encontrar um ser de luz, um ser místico, né? Alguém, algo ali, uma energia que te ajuda ali, que te apoia, que está ali para você, que te orienta, que diz que está tudo bem, né? Mas não é perceptível o que é essa figura, tá? Então, 64,6% dizem que tem essa referência de energia, tá? Sexto, encontrar outras pessoas, outros seres, né? Sejam seres místicos que você consegue ver, né, a figura, 50% das pessoas, ou familiares ou amigos que faleceram, 57%. Tá? Curioso que muito pouca gente vê pessoas que estão vivas nessa experiência. É muito raro. Quase sempre familiar, e muitos deles que você nem lembrava, assim, sabe? Que faleceram há muito tempo. Então, é curioso, né? Próximo. Uma alteração no senso de tempo e espaço, né? É uma sensação de que tudo parece estar acontecendo ao mesmo tempo. Você tem essa... É meio física isso, né? Esse negócio de que tempo e espaço é relativo e tal. Então, nessa experiência, tempo e espaço são elementos completamente distintos daquilo que a gente experiencia aqui normalmente, né? E aí, 60,5% das pessoas respondem que sim, que experienciou essa alteração no sentido de tempo e espaço. Oitava característica é que essa também é comum, né? A vida passa na sua frente. Você tem uma revisão da vida como se fosse um flash indo para o passado, né? E esse não é tão comum, tá? 22% das pessoas respondem que sim, tá? Mas é uma experiência que a pessoa relata que ela sente tudo de novo. Só que não só ela sente tudo de novo, mas ela sente o que ela causou nas outras pessoas. Ela sente o que você fez as outras pessoas sentirem. Mas você não sente o que os outros sentiram, assim, em outras situações. Não. Você sente o que você fez a outra pessoa sentir. Seja alegria, seja dor. Então, isso me chama muita atenção, né? Poxa vida. Então, a gente precisa estar muito alerta, né? Porque se isso vai acontecer, tem que estar sempre atento sobre como que a gente faz a outra pessoa se sentir, né? Então, curioso. E achei que isso tem tudo a ver com a evolução do ser humano. Ou seja, prestar atenção não só no que a gente está sentindo, mas o que a gente fez as outras pessoas sentirem. E às vezes a gente pode estar agindo em nome do que a gente acredita ser o melhor para a pessoa, mas a gente está agindo com crueldade. Então vamos sentir a nossa crueldade nas pessoas, que provavelmente é mais relevante do que eu estou certo, estou ensinando a pessoa, né? Então pensar muito na compaixão, sentir o que a outra pessoa está sentindo.
O próximo padrão é você encontrar realidades como se fosse assim, um paraíso ou uma outra dimensão, uma paisagem maravilhosa, né? Então, como se fosse o céu mesmo. Então, as pessoas podem ir para lugares muito bonitos, né? 52,2% das pessoas dizem que sim, que foram para um lugar muito, muito bonito e tal. Próximo, 10º. Encontrar ou receber conhecimento especial. Essa sensação de que você foi exposto aos segredos do universo. Você foi exposto à biblioteca universal. Na teosofia, o pessoal fala dos recordes akáshicos, né? Helena Blavatsky falava dos recordes akáshicos, que é você acessar a biblioteca de conhecimento universal do passado, do presente e do futuro. E é mais ou menos esse tipo de situação que a gente vê em manifestações de canalização também, das pessoas falando de coisas que é impossível a pessoa ter aprendido, né? É mais ou menos por aí. Tem em algum lugar um registro na malha quântica, sei lá onde, né? Uma coordenada que você vai lá e você busca uma determinada informação que você é capaz de baixar, de fazer um download, né? Imagino eu, né? Quando a gente começa a entrar em processos de meditação, quanto mais a gente vai aprofundando, quanto mais a gente vai abrindo mão do eu sei e simplesmente deixar fluir e observar a mente, a gente começa a ter mais humildade e a gente começa a pedir por apoio, pedir por aconselhamento, pedir por um caminho, pedir por uma direção. E começam a surgir pensamentos que você começa a se questionar. Como é que eu pensei isso? Como é que veio esse pensamento para mim? Né? E isso é muito interessante, porque novamente você começa a se perguntar, será que sou eu que penso? Ou será que eu recebo e o pensamento acontece? Será que sou eu mesmo quem tem essas ideias, essas sacadas, esses insights? Quanto mais brilhante for a ideia, menos orgulho sinta e mais você reflita sobre, nossa, será que eu ganhei isso de presente? Né? E sinta gratidão pelo que você está recebendo. Tá? Então, acho que esse é o caminho. Número 11. Muitas pessoas sentem que chegam numa barreira, num limite, né? E aí, nesse limite, existe ali uma decisão, né? E a figura fica ali, você só pode vir até aqui, tem ali um limite. Ou você vai ou você volta, né? Como se fosse uma fronteira, essa é a palavra que está buscando, né? E 31% das pessoas responderam que sim. Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu tive uma experiência nesse sentido, sabe, gente? Em que eu fui fazer um curso de respiração holotrópica. Respiração holotrópica não é para os fracos, porque a coisa é muito violenta, sabe? Basicamente, você fica respirando no máximo de intensidade por 3 horas, né? E quando você faz isso, você chega em extremos, né,
dos estados internos e externos, do corpo e da mente. E eu tinha feito uma vez, tive determinadas experiências, aí acho que era na segunda, na terceira, eu falei, olha, hoje eu vou para chutar o pau da barraca, seja o que Deus quiser. E eu fui e respirei no máximo da intensidade, da exaustão, e quando parece que você não consegue mais, você consegue, vai buscar energia, você vai respirando, respirando. Aí chegou uma hora que, como se tivesse uma fronteira na minha frente de gelatina, assim, e eu, botava a cara, e aí eu voltava. E aí, vou respirar mais. Aí parece que eu botava a cabeça assim, e aí voltava. Falei, nossa, então tem uma transição aqui. Vou respirar mais ainda. Aí chegou uma hora que eu saí, fui inteirinho. Quando eu fui inteirinho, fui tomado por um êxtase e comecei a chorar, que eu não sabia por que eu estava chorando, era uma coisa muito louca. E aí foi passando, eu estava ali, e aí eu senti que era um nada, que eu estava lá boiando no meio desse nada, mas era um nada maravilhoso. Ele era escuro, mas ele era brilhante também ao mesmo tempo, um negócio surreal, sabe? E eu falei, nossa, se morrer foi isso aqui, é muito agradável. Foi esse pensamento que eu tive, né? E aí, daí um pouco, eu atravessava a gelatina de novo e eu voltei aqui, assim, nossa, que bacana. Eu vou respirar de novo. Eu já estava exausto, mas respirar de novo e voltar. E eu não sei se é a mesma experiência, mas foi uma coisa parecida com isso daqui. Então, parece que tem essa barreira, que você sente que você pode ir e que você pode voltar. E muitos gurus indianos, Yogananda, né, e outros, eles, por motivos místicos, né, eles fazem uma conta, tal, eles sabem a hora que eles vão morrer, o dia e a hora que eles vão morrer. E aí eles chegam lá, deita e morre, faz a passagem. Então, na tradição indiana, tem uma preparação para esse processo, né? Indiana e tibetana. Então, esses monges, eles vão se preparando e falam, vai ser tal dia, tal hora. Tem algumas matemáticas envolvidas, porque naquele dia, naquela hora, tem alguma coisa que acontece do outro lado que facilita o processo que ele busca, tal. Mas para essas pessoas realmente se torna um processo voluntário. Lá pelo Tibete acontece coisas assim que todo mundo aqui vai duvidar que acontece, né? Mas realmente é um outro nível de conhecimento. Tem também um fenômeno do rainbow, do arco-íris, né? E que a pessoa se ilumina. Tem lá vários templos. A pessoa fala, quando chega no estágio de iluminação, que a pessoa evapora e sai um arco-íris da casinha que a pessoa estava. É um rainbow, não sei o que das quantas lá, que é um milagre do arco-íris, que a pessoa dissipa, vira energia e sai através do arco-íris. São relatos, né? Até hoje eu não encontrei nada filmado, tá? Nem deve ter, né? Mas é o que eles reportam. Então, agora, esses relatos lá no Tibete, eles são fartos. São muitos dessas pessoas que simplesmente resolvem partir. Tá? E o último padrão é que quando você chega lá no limite, voltar
você tem esse movimento de voltar para o seu corpo, né? E aí as pessoas relatam que tem uma conversa para voltar, né? E aí a pergunta é: você teve envolvimento na decisão de retornar? 58,5% dizem que sim. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho filho para criar, sei lá, alguma coisa, a pessoa sente que influenciou. Outras vezes a pessoa diz o seguinte, que a conversa é mais ou menos assim: ó, eu não quero voltar, tá maravilhoso aqui, eu não quero voltar. Mas aí a voz diz: ainda não é hora de você vir para cá, você tem que voltar. Mas eu não quero. Aí fica um debate ali, né? Eu não quero voltar. Eu quero ficar aqui. E a pessoa fala: não, você tem que voltar, ainda não é só hora. E aí a pessoa, de repente, volta pro corpo, tá? E meio que sob protesto. Né? A pessoa fala: sob protesto eu voltei. É bem engraçado, né? Sob protesto eu voltei. Bom, aí tem outros relatos, né? Então, esses são os 12 padrões, tá? Então, você vê que são percentuais, né? Ninguém tem todas as experiências, não é sempre igual. E tem variações nas experiências, mas tem esse padrão estatístico, tá? Então, o que é curioso nisso tudo? Então, eu falei para vocês que pessoas que nasceram cegas, né, já nasceram cegas, o relato deles é que elas viram tudo. Que elas viram tudo e que esse padrão que elas relatam não tem diferença nenhuma com o que as outras pessoas relatam. Né? Outra coisa interessante é que crianças relatam o mesmo tipo de experiência que os adultos. Não tem diferença. Então, isso dá a entender que não se trata de algo aprendido, tá? Ou que elas escutaram, etc., que foram influenciadas, né? Então, dá a impressão que é uma coisa que não tem a ver com o aprendizado, tá? Pessoas de todas as nacionalidades do mundo inteiro relatam a mesma coisa. Então, não tem a ver com a cultura. Interessante, né? Não tem a ver com a cultura. A cultura é uma coisa forte, né? Então, não tem a ver com nacionalidade, não tem a ver com idade, tá? Lá em 1975, né, quando lançou esse livro, Life After Life, esse livro fez um sucesso e tal, e foi objeto de uma reportagem da Oprah Winfrey, né? Então, ela é muito famosa, né? Então, milhões de pessoas escutaram esses relatos, tá? Então ficou muito famoso, né? Só que aí o tempo foi passando, aí as pessoas compararam se o tipo de relato das pessoas era o mesmo antes ou depois da Oprah, né? E é a mesma coisa, não muda nada, né? Porque eles acharam: nossa, se aparecer com a Oprah, isso daí vai influenciar todo mundo. Vai influenciar e todo mundo vai falar a mesma coisa. Só que comparado com antes, o que eles falaram antes, depois, anos depois, não muda. O tempo não altera o relato das pessoas, tá? Quando a gente tem sonhos e tem alucinações, estatisticamente, a gente vê muitas pessoas que estão vivas, tá? Então, amigos recentes, tal, familiares, então situações que a gente está vivendo. Só que quando a gente tem essa experiência de morte, não. 96% são pessoas que já morreram. Então, assim, 96%, tá? Sendo que 95% são parentes e só 5% são amigos.
Então, é curioso isso também, né? Então, tem muito a ver com essa ancestralidade, né? Então, temos que prestar atenção nessas vivências aí, né? De família e tal, porque provavelmente tem alguma coisa a ver mesmo. Tá? E 45% das pessoas, mais ou menos metade, que passaram por essa experiência, desenvolveram, depois dessa experiência, capacidades psíquicas ou paranormais. Então, se tornaram mais sensitivas. Tá? Interessante. O que me parece é que a nossa mente e a nossa experiência aqui se trata sobre faixas de frequências. Então, à medida que você vai se tornando mais perceptivo, é como se você estivesse rodando o dial do rádio. E você vai captando frequências diferentes. Tá? E essa frequência, quanto mais elevada, obviamente você vai tendo novas percepções mais elevadas. E por isso que é muito importante a gente ter uma consciência cada vez maior sobre como está o nosso estado interno. Como que está o dial do meu rádio. Porque muitas vezes as pessoas começam nesse caminho do autoconhecimento, da meditação, e aí elas vão para um retiro de final de semana, e lá elas se sentem muito bem, né? Nossa, que experiência maravilhosa, né? E aí fala, nossa, meditar é sensacional. Esse retiro foi realmente a melhor coisa que eu poderia fazer na minha vida. Aí chega segunda-feira de manhã, volta todo aquele inferno. A pessoa já volta no estresse e tal, e aí passou. Ou seja, a pessoa volta para o padrão normal de funcionamento, porque ela não entendeu que o exercício do retiro ele tem que ser aplicado no dia a dia. Ou seja, para ela, uma coisa foi meditar no fim de semana, outra coisa é a experiência do trabalho, do estresse, etc. E a pessoa não foi capaz de perceber que aquilo que ela experienciou, ela deveria exercitar todos os dias, todos os momentos. Tá? Porque a gente só consegue mudar a nossa experiência quando a gente percebe que é o nosso estado interno que proporciona a nossa experiência de vida. Enquanto a gente não entende isso, a gente é refém do ambiente externo. Se o ambiente externo é agradável, nossa, é uma fazenda, vou fazer um retiro, a gente se sente bem. Se o ambiente externo é ruim, a gente se sente mal. Ou seja, a gente é refém do ambiente. Só quando a gente consegue fazer essa transição de zelar por essa frequência interna é que a gente consegue, de fato, mudar a nossa experiência de vida. Tá? E, de fato, mudar a experiência das outras pessoas ao nosso redor. É como se fosse um poder que você vai desenvolvendo. Né? E aí essas pessoas super elevadas, né? Jesus, Buda, influenciam milhões. Só com a frequência deles. Tá? E não sei se o quanto que vocês vão acreditar, né? Mas eu já fui em cursos de meditação onde a mestre ou o mestre estava fazendo lá a experiência, fazia a meditação, mas na verdade ele estava meditando para as pessoas. Ou seja, ele estava meditando não para ela, mas para o grupo. Tá? Tem aí certas evidências que mostram que a gente tem esse poder, né? Porque nós temos um campo de energia toroidal, né? Um duplo toroidal é como se a gente fosse um ímã, né?
no nosso core que tem uma influência. Esse campo eletromagnético tem aí, na média, um alcance aí de 10 metros, de acordo com o HeartMath Institute, né? São ondas emitidas pelo coração, tá? Porque onda mental é muito fraquinha, forte mesmo é o coração, tá? Então, o coração. E aí, esses seres mais elevados, eles vão desenvolvendo uma energia que vai reverberando num raio muito maior, né? E eu acho que indica que, então, essas pessoas vão subindo a frequência, até que chega uma hora que a frequência é tão elevada que sai do plano da matéria. É o caminho inverso da formação da matéria, né? Então, a energia vai caindo em frequência, chega uma hora que perde tanta frequência que vira matéria, que é o tal do Boson Higgs, né? Agora, se você eleva a frequência, em determinado momento, é isso. Imagine que seja isso. Estou aqui refletindo. Não tem como provar nada disso. Alguém tem alguma percepção diferente, alguma ideia para compartilhar? Eu já passei por isso, né? Não estava no hospital nem nada. Eu ia começar a dormir, sabe quando você começa a cochilar? E de repente eu parei de respirar. Eu via uma pessoa fazendo massagem cardíaca, meu ex-marido fazendo massagem cardíaca em mim. Passei por todas essas experiências que você falou, exceto receber algum conhecimento especial, não. E a questão da vida, a minha vida passar na minha frente, também não. O restante... Frente, né? Ficou para mais para frente. Ainda está mais para frente. Mas aquela história da barreira, quando eu cheguei, eu passei pelo campo, a luz é maravilhosa, a sensação é maravilhosa. Eu tinha 27 anos e parece que eu sinto até hoje como foi isso. Eu não tenho medo da morte, muito pelo contrário, eu sou louca para na hora que chegar. Eu acho que eu vou ser a pessoa mais completa do mundo, né? É maravilhoso morrer. A sensação é uma sensação indescritível, maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu não entendi muito bem, que parece que quem teria que ter morrido é uma pessoa que estava na UTI, um japonês que eu não conheço, ele que tinha que morrer, e o porquê eu fui, eu não sei. Nossa. Eu não estava dormindo, eu estava conversando com o meu ex-marido, assim, estava começando, não tinha bebido, não tinha, não tem nada, vida normal, vida de uma pessoa normal. E ele, e quando eu comecei a sair do meu corpo, eu via realmente ele fazendo massagem para tentar fazer eu respirar, e passei por tudo isso, e foi meu avô que me recebeu, né? E meu avô, eu tinha 9 anos quando meu avô faleceu, e foi ele que me recebeu lá. E eu realmente, essa discussão que eu queria ficar com ele, e ele, não, você precisa voltar, foi verdade. É real. Foi tão gostoso ter visto meu avô, abraçado meu avô, foi uma sensação maravilhosa. E aí eu voltei, e realmente, assim, essa questão de ter morrido, eu sei que foi, de certa forma, a minha morte, porque eu só não foi completa, mas eu morri. Eu sei que eu morri. Parece que foi em torno de 3 minutos, isso tudo aconteceu em 3 minutos, né? Mas, assim, quando a gente vai, demora muito, a volta é instantânea. Foi muito rápido quando ele tem que voltar e voltar, foi muito rápido. Mas a ida, e você sair do seu corpo, de você ver todo em volta, ver a luz,
algo É. maravilhoso. Maravilhoso. É impressionante, né? Por isso que é um divisor de águas na vida das pessoas, né? Eles falam que Sim, muda tudo, né? Muda a perspectiva de vida, o modo como sim. você interpreta a vida, a alegria de viver é outra, né? Então, Ah, eu sou uma pessoa feliz constantemente. Eu acordo e durmo feliz, me sinto completa. é, Eu, eu sempre fui assim, mas depois depois disso, é eu me sinto uma, bem ainda. surge uma certeza, né? Onde Exato. havia Uma dúvida, uma tranquilidade. tranquilidade por essa certeza, né? E a É, paz é real. é, A paz, a sensação de paz é é incrível, né? Então, assim, maravilhoso. tipo, eu já sei, eu já vi, né? Então não tem dúvida, né? Então essa Não. questão, a missão das religiões, ela é complicada, né? Porque a religião fala tem a fé, mas Uhum, fala tem fé, mas a pessoa nunca viveu, né? Então essa é sim. a dificuldade que as religiões têm, né? De realmente mostrar para as pessoas como é tudo isso, né? Mas é Sim. interessante e para quem tem uma mente mais racional, é realmente um mistério, né? Por que, por que que a biologia, né, do corpo faria isso? Biologicamente não tem sentido, né? É só parar tudo, como se fosse um carro que acabou a gasolina, né? Não precisa inventar essas coisas, né? Por que que biologicamente surge? Não tem justificativa, né? Dizem que quando você nasce, quando você morre, o cérebro, a glândula pineal, emite uma descarga incrível de DMT, que é dimetiltriptamina, né? E aí você tem esse elemento químico agindo, criando esse processo, né? Catalisando esse processo. E também ninguém sabe por que que isso se justificaria biologicamente. Faz parte do mistério, né? Mas é isso, gente. Algum outro comentário aí? Obrigado, Valdívia, pelo relato. Gratidão. Já escutei muitos depoimentos similares, né? Muito inspirador tudo isso. Muito bacana mesmo. E, enfim, eu acho que quando a gente começa a ter esses questionamentos sobre, puxa, o que é a morte, né? Principalmente na minha idade, né? Falei, nossa, como que vai ser? Um dia eu vou morrer e tal. Você tem esses dois caminhos. Ou você fala, não quero nem pensar nisso, que eu sinto medo, quero evitar, né? Você cria essa parede, ou você fala, não, deixa estudar, deixa eu pensar nisso várias vezes, deixa eu internalizar isso daí. E esse caminho, então, vai levando a essa multiplicidade de informações, de relatos de pessoas diferentes, de agora cientistas estudando, né? Temas como esse, mas outros temas também. O que me vem à mente, por exemplo, relatos de crianças que têm memórias de vidas passadas, né? Então tem livros aí escritos, estudos de, sei lá, 2.000 crianças que falam sobre memórias de vidas anteriores. Então tudo isso para a gente refletir, não que precisa chegar a uma conclusão, né? Ler o livro tibetano dos mortos. Né? Então tudo isso vai gerando familiaridade com o assunto. Você não se choca mais, você aprende, tá? E principalmente você reflete e toma decisões a respeito de como você quer viver. Esse é o mais importante. Como você quer viver? Porque essa perspectiva faz derreter um monte de crenças. Tudo aquilo que a gente acreditava que era verdade vai derretendo e você vai formulando novas hipóteses.
certeza nunca vai dar para ter de nada, mas você vai reformulando as suas hipóteses, tá bom? Bom lembrar também que a gente não perder tempo, né? Porque a vida não é tão longa assim, né? A vida, ó, faz assim, Ó, ó, quickly. bem, bem lembrado, curtir Valorizar o dia de hoje, né? o dia de hoje, o agora. Ah, Isso mesmo. Despertar para o milagre que é a cada segundo. Né? Essa percepção de que, nossa, o simples fato de estar aqui já é um milagre. Uau! Então, lembrando que esse ano já está acabando, né? Já é 7 de fevereiro já. como assim, Ricardo? Outro dia virou o ano, agora já passou 48 dias já. Tá acabando o Então, ano vou já. aproveitar o Acabando o dia de ano. hoje. Tem que Eu ia aproveitar, dormir, né? nem vou mais, vou levantar e passear. Vamos passear, É o- gente, vamos É o que a minha festejar. neta fala. Vou dormir para quê? É isso aí. Cara, deixa pelo menos passar o carnaval, depois a gente encerra o ano, vai. Não começou o ano, não passou o carnaval, não começou o ano ainda. Ah, Ricardo, tá atropelando as circunstâncias aí, ó. Primeiro carnaval, né, Guido? Não, o ano não começou, mas tá acabando. Sensacional. Vamos meditar, gente? Para quem quiser seguir aqui, vamos meditar. Vou parar de gravar.